Os grandes frigoríficos abandonaram a estratégia de derrubar o valor da arroba e passaram a colocar na vitrine preços praticamente iguais aos praticados antes da greve dos caminhoneiros autônomos. O motivo é a grande preocupação com a oferta de gado assim que a logística voltar ao normal. Mas o que essas empresas, ou parte delas, estão armando? Seja muito bem-vindo ao Rural Business, a sua agência provedora de informações estratégicas para os mercados de soja, milho e boi. Aqui, quem paga a conta para ter informação profissional de mercado é você. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne, a ABIEC, entidade criada no Brasil para defender os interesses comerciais dos grandes frigoríficos exportadores, Antônio Jorge Camardelli, ressuscitou e entrou em cena para tentar defender os interesses comerciais de quem paga o salário dele, espalhando na mídia que o setor exportador de carne bovina contabilizou em apenas uma semana prejuízos de 170 milhões de dólares com a paralisação dos caminhoneiros. E mais, defender com muito teatro os interesses comerciais dos seus patrões. Camardelli, segundo a matéria divulgada na mídia, afirma que, abre aspas, teremos que aumentar preço para compensar o estrago feito tanto no mercado interno quanto no externo, fecha aspas. E não é tudo, não. Acostumado com o antigo hábito de se aproveitar de dinheiro subsidiado para ampliar as margens de lucro no Brasil, uma parte da indústria frigorífica está usando sua tropa de choque para pedir mais ajuda ao governo. Tanto que Camardelli declarou à imprensa que, abre aspas, sem crédito teremos um problema a mais, que pode se refletir em mais inflação, fecha aspas. É ou não é para acabar, hein? Só eles é que estão tendo prejuízos? E você, produtor de gado gordo aqui do Brasil? E você, consumidor de carne bovina do Brasil? Outros fatos saltam aos olhos da equipe da Rural Business, acostumada a ouvir discursos oportunistas para pisotear na pecuária de corte desse país. E o primeiro deles é o total desrespeito da ABIEC para com você, produtor de gado, e para com você, consumidor brasileiro de carne bovina. Camardelli mostra que a entidade que ele representa não está nem aí para o Brasil, não está nem aí para o produtor de gado gordo do Brasil. Camardelli diz que, semanalmente, o setor embarca ao exterior 40 mil toneladas de carne bovina, volume que não teria chegado aos portos desde a terça-feira da semana passada, como se esse fosse o único setor da economia a enfrentar problemas. Mas olha, quer saber? Esses números da ABIEC estão longe da realidade. Esse gráfico, desenhado com exclusividade pela equipe de pecuária de corte da Rural Business, confirma que os embarques de carne bovina ao exterior já vinham em curva descendente antes de qualquer greve ser anunciada. Números oficiais confirmam que nas primeiras 3 semanas de maio, os exportadores embarcaram ao exterior apenas 47.850 toneladas de carne bovina in natura, o que significa uma média semanal de menos de 16 mil toneladas, como demonstrado aí em vermelho nesse gráfico. Só 60% menos do que vem anunciando a ABIEC. Perceba ainda que nem mesmo em maio de 2017, número destacado em verde, a movimentação chegava à casa de 40 mil toneladas, confirmando um discurso completamente tendencioso por parte da grande indústria de carne bovina do Brasil, que, ao que tudo indica, só tem um objetivo: pegar carona com a greve e faturar alto com a inocência mercadológica de alguns. Fique esperto e não deixe isso acontecer. Um outro alerta tendencioso da ABIEC, na tentativa de aterrorizar os inocentes, é que o Brasil corre o risco de ser substituído por algum concorrente no mercado internacional. Olha, a primeira coisa a entender é que neste suposto ambiente, os que mais perderiam com esses cancelamentos seriam as próprias empresas frigoríficas e não o Brasil, como tenta passar com ares de falso patriotismo o senhor Camardelli. Ao mesmo tempo em que tenta, com terrorismo barato, ganhar economicamente com a crise, essas indústrias já negociam com seus clientes internacionais, reagendando visitas para a abertura de novos mercados e mostrando que, mesmo com algum atraso, todos os contratos serão cumpridos. E o mundo sabe que isso vai acontecer. E sabe por quê? Porque não existe sobra de carne bovina no planeta.
há pouquíssimas opções para se comprar o produto de qualidade e em grande volume. Deixar de adquirir carne brasileira ou cancelar contratos prematuramente poderia colocar em risco o abastecimento dos próprios países importadores. Olhe com atenção esse gráfico, onde estão destacados os líderes mundiais em exportação. Perceba que só existem 4 países com capacidade de exportar mais de 1 milhão de toneladas de carne bovina ao ano: Índia, Brasil, Austrália e Estados Unidos. Juntos, esses países concentram mais de 65% do comércio internacional de carne bovina, mostrando que qualquer alteração de origem é tremendamente complicada e não se faz do dia para a noite. A Rural Business acredita que o mais importante nesse momento é mostrar o peso que a população brasileira e o gigante consumo interno têm para a indústria produtora de proteína animal desse país. Pois os discursos tendenciosos desses dirigentes fazem parecer que são as exportações neste momento que de fato aí interessam, o que não é verdade, não são as exportações. Neste momento, frigoríficos brasileiros que têm produção de carne bovina em outros países aumentaram os embarques por lá. E nas plantas localizadas no Brasil, a ordem desde o início de maio é colocar mais carne bovina no mercado interno, devido ao aumento radical da demanda interna com a chegada em poucos dias da Copa do Mundo de Futebol e que historicamente sempre mostrou ser disparado o maior momento de consumo de carnes da história. Olha, espalhe essas informações, compartilhe com seus grupos, mostre o que de fato está acontecendo nesse mercado e por que os grandes frigoríficos que compram gado gordo e carcaças bovinas em todo o Brasil estão preocupados. Mostre que, na medida em que o nó logístico se desfaz, o produtor de gado gordo precisa operar com muita cautela nesse mercado para não ver o valor da arroba desabar. Divulgue números que grandes exportadores e entidades ligadas aos interesses comerciais dos grandes frigoríficos nunca te falam e só os assinantes da Rural Business sabem muito bem. De acordo com números oficiais da Conab, o Brasil produz cerca de 13 milhões de toneladas de carne de frango ao ano. 68% disso precisa ficar no mercado interno para atender à fome de demanda da população. Na carne suína, essa dependência é ainda maior. De pouco mais de 3 milhões de toneladas produzidas, tudo em equivalente carcaça, vale destacar, 82% são demandados por esse gigantesco mercado consumidor chamado Brasil. E não pense que na carne bovina é diferente, pois não é. Estas projeções, datadas de julho de 2017, confirmam produção de 8 milhões e 430 mil toneladas ao ano. E sabe quanto é exportado? Pasme, só 20%, ou algo próximo de 1 milhão e 750 mil toneladas, como demonstrado aí na última torre em verde nesse gráfico. O grande bolo de 6 milhões e 740 mil toneladas, ou 80% do total, são consumidos pelo povo brasileiro e que só não come mais porque não tem. E este é o desespero da indústria exportadora. É importante saber ainda que esse número do governo já está defasado e o volume de carne bovina colocado no mercado interno brasileiro este ano vai aumentar ainda mais com a estratégia de grandes frigoríficos de fazer a produção do mercado brasileiro ter volume maior destinado ao mercado doméstico e exportar mais a partir de outros países do Mercosul, Estados Unidos e Austrália. O setor frigorífico de grande porte estará à beira de um ataque de nervos se perceber que o produtor de gado tem a possibilidade de cadenciar a oferta de gado nos próximos dias, na boca da explosão de consumo da Copa do Mundo de Futebol. Neste ambiente, a ordem de parte dos grandes frigoríficos é tentar promover o caos, pois aí fica fácil faturar com a crise, ganhando nos preços o que supostamente pode se perder com o descarte de mercadoria e aumento de custos. Entendeu agora aí a jogada? Só tem uma maneira de quebrar essa estratégia danosa que a grande indústria tenta desenhar nesse momento: cadenciar ainda mais forte a oferta de gado gordo nos próximos dias. Quando tudo voltar ao normal, oferte a conta-gotas. Não abra a porteira de uma vez, pois se fizer isso,
vão jogar os preços da sua produção no chão. E a grande indústria vai faturar alto às suas custas. Tem a memória mercadológica, tem a memória de preço. A grande indústria está esperando apenas o produtor ofertar mais gado para ganhar com a estratégia de pagar menos pela arroba e vender mais caro a carne bovina no mercado brasileiro. Por hoje nós encerramos aqui. Veja agora o indicador Boi Gordo Brasil. Rural Business, o amanhã do agronegócio, hoje.